GTs, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês, vai começar a resenha já. Atenção, colegiado GTs, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês, vai começar a resenha GTs. Atenção, colegiado GTs, a resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir a cabeça de vocês, vai começar a resenha GTs. A resenha já vai começar. Esse papo vai abduzir vocês, vai começar a resenha já. Olá, queridos e queridas, nosso colegiado de ATs. Eu sou Kelpo Gils. Eu sou o Márcio Rezende. E hoje, no nosso Resenha de ATs, nós temos uma pessoa de outro mundo. Márcio, quem é ela? Ela é a Daniela Zimbenberg. Ela é psicóloga clínica, doutoranda em psicologia. E essa é a razão pela qual a gente convidou ela. Pelo tema do doutorado dela, ela tem muito a falar sobre relacionamentos. Uau! E quem não precisa escutar algo? Mesmo você que se acha feliz, quem nunca cometeu um erro? Então, se você não é alguém que deva ou queira aprender algo sobre relacionamento, faz o seguinte, encaminha para aquele amigo teu. Você não, o teu amigo que... Certamente tem alguém que está precisando. Muito. Inclusive, Kel, Dani, eu tenho que citar Lulu Santos, já que você falou sobre ele. Eu sou flagelado da paixão, retirante do amor, desempregado do coração. Então... não se espantem se eu chorar. Eu, inclusive, botei meu celular aqui, se tocar alarme, eu saía porque eu fui pro banheiro chorar. Eu também sou manteiga derretida, mas confesso. Dani, só pra você ter ideia, quando eles formularam as perguntas, né? Aquela minha vozinha interior falou, Márcio, olha aqui que eles vão perguntar. Você vai estar na mesa, você vai conseguir manter a postura? É alma aberta. As perguntas já eram pra você, né? Não eram nem pra um amigo, era pra você. É pra mim. Na verdade, eu tô falando comigo mesmo. Aquele teu amigo que eu falei pra você encaminhar, esse cara sou eu. É ele. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Dani, muito bem. Seja muito bem-vindo ao nosso Resenha de ATs de hoje. Muito Prazer. obrigada. Prazer te receber. Prazer é meu. A gente pode chamar de pesquisadora de relacionamentos? Pode. Ah, é? E o que é uma pesquisadora de relacionamentos? Então, na verdade, é difícil a gente ter um programa de pós-graduação que a linha do programa seja amor ou relacionamentos, alguma coisa assim. A gente até tem de família e casal, né? Mas aí seria também pesquisador em família e casal. Enfim, mas o meu tema principal, assim, desde a época da graduação, na verdade, meu tema de estudo sempre foram os relacionamentos no geral, principalmente os relacionamentos amorosos. Então... dá pra cunhar esse termo aí, pesquisadora de relacionamento. Já tem uma pergunta que não tá no script. Por favor, comece. Porque o que te levou a se interessar por relacionamentos? E por que você acha que, do ponto de vista da psicologia, essa é uma ideia tão intuitiva, né? Tão natural se relacionar? Você podia ajudar? Aconteceu alguma coisa especial? Tá. Eu comecei meio por acaso. Eu fui parar num grupo de pesquisa como iniciação científica. Certo. E eu fui fazer parte de um grupo de estudos sobre sapiosexualidade. Eu entrei porque eu falei, nossa, que nome legal. Vou entrar, né? Porque na época eu tinha acabado de começar a faculdade, assim, não sabia muito sobre as coisas. E, na verdade, esse termo diz respeito às pessoas que têm uma atração romântica, sexual, enfim, por pessoas inteligentes, né? Então, a gente começou... Não, eu sabia disso. Pois é. Então, eu comecei a estudar por aí, num viés da psicologia que a gente fala, psicologia evolucionista, que busca as bases biológicas para os nossos comportamentos. Então, comecei numa coisa muito específica. E aí, o primeiro trabalho de congresso já foi sobre isso, tudo foi
foi caminhando, assim, pra esse caminho dos relacionamentos. Na clínica também já entrei nisso. Então, eu comecei nesse lugarzinho e foi. Mas, pessoalmente, acho que a minha vida toda tudo tava moldando pra isso, sabe? A minha monografia já foi sobre comédias românticas, né? Então, sempre foi um tipo de filme que eu gostei. Então, acho que esse interesse simplesmente ali casou, né? E casou não à toa também, uma palavra de relacionamento. Agora, por que isso é importante para os seres humanos no geral? A gente sempre fala que os seres humanos são animais sociais, né? Então, mesmo aquela pessoa que fala assim, eu não gosto de estar com pessoas, eu gosto de estar sozinha. Mesmo ela, normalmente, ela se sente bem depois de estar com outras pessoas, né? Porque é como se fosse parte da nossa natureza. A gente quer se relacionar com pessoas. E quando a gente consegue esse relacionamento de mais longo prazo, né? De mais intimidade, isso preenche uma série de necessidades que nós temos. De nos sentir pertencentes, de se sentir amados, de ter pessoas em quem a gente pode confiar, esse tipo de coisa. O ser humano, ele pode ser considerado o ser mais sociável do planeta? Eu creio que sim. Não Acho tenho que sim, certeza, mas eu creio que sim. E todo relacionamento tem um começo, né? No teu trabalho, quais são, assim, as maiores dificuldades que as pessoas encontram, que você percebeu para iniciar um relacionamento, né? Como é que elas constroem essa conexão inicial, né? Ainda mais hoje, né, numa sociedade em que a gente tá vidrado em telas, né? E a persona que tá ali muitas vezes não é a pessoa, né, da vida real, né? Às vezes a pessoa se apaixona por uma coisa que não existe até, né? Como é que tá isso hoje em dia? Muitas pessoas, eu acho que me procuram também, né, quando fala assim da dificuldade, nesse sentido de eu não consigo encontrar ninguém pra me relacionar, né? Eu queria ter essa experiência, isso é uma coisa curiosa também que tem aparecido. Eu queria ter essa experiência de me relacionar com alguém, mas eu não encontro ninguém, não? Desculpa, mano. No final da sessão, a gente passa o seu telefone no final da sessão, pode deixar. Tô no meu cartão. Cartão. Isso. Pois é. Então, isso é uma coisa que aparece. E aí, os motivos pelos quais a pessoa não consegue encontrar esse relacionamento, aí eles variam bastante, né? Mas... já tô começando a me perder. Existe algum motivo que seja mais comum? Há uma dificuldade muito comum? Eu acho que não é isso que eu vou falar, mas você trouxe essa coisa do se apaixonar por uma pessoa que Existe. não existe, né? Até a Marília Mendonça tem uma música que ela fala: me apaixonei pelo que eu inventei de você. Né? Eu não acho que esse seja o mais comum, mas esse é um que aparece, que é o da idealização, né? A idealização em si, ela até pode ser boa pro relacionamento, mas antes da gente entrar, então eu tô falando assim, eu quero me relacionar com uma pessoa que, sei lá, tenha o cabelo azul, que coma uma dieta vegetariana, que saia pra correr 3 vezes na semana no horário de 7 horas da manhã, que goste de assistir filmes de terror. Quer dizer, eu criei um perfil muito específico. Chato pra caramba. Então a gente, às vezes, ser muito criterioso, assim, né? Ou buscar um relacionamento perfeito, né? Que até é uma discussão. Acaba virando uma projeção, na verdade, da pessoa, né? Ela tá projetando alguma coisa na outra, que... O meu pai me falava uma frase muito legal, que era: nunca ame mais o sentimento do que a pessoa, né? Porque é justamente essa idealização que faz com que muitas pessoas entrem em relacionamentos que acabam sendo tóxicos, né? Porque elas idealizam, né, o outro mais pelo sentimento delas do que pelo que o outro é realmente, né? Para as pessoas que têm dificuldade, assim, para chegar numa outra pessoa, você tá na balada, tá lá, tomando o teu gin, tá? E tem muita gente que tem dificuldade de chegar. Podia fazer isso de novo, você tá na balada. Ok. Aí tu tem muita dificuldade de chegar na pessoa, né? Existem técnicas, isso é ensinado. Você pode auxiliar as pessoas também nesse quesito, nessa questão? Tá, se essa dificuldade for por aquilo que a gente conhece como um diagnóstico, que é o diagnóstico de ansiedade social, aí a gente tem todo um tratamento pra isso, né? E aí, nesse caso, isso seria ensinado, ou melhor, praticado, né? Aos pouquinhos. Você não vai dar frases pro cara decorar. Não, você é aquelas frases terríveis, né? Aquelas cantadas de quinta categoria. Não é isso que a gente tá falando. Não é isso que a gente tá falando. Até porque cada pessoa, uma coisa que eu ia falar é isso, ou às vezes o melhor conselho é: seja você mesmo, né? Porque senão a pessoa vai se interessar por uma pessoa que no final você não vai conseguir manter aquele personagem, né? Então, no final das contas, é a pessoa que tem que saber qual é a cantada que ela quer mandar ali naquele momento. Mas se isso for por essa
coisa da ansiedade social, aí isso tem um tratamento mais específico. A ansiedade social é aquela pessoa, só pra dar uma linha geral, né, que ela se preocupa muito com o julgamento dos outros, né? Então, que ela entra num lugar, ela fica preocupada se as pessoas estão reparando nela, estão julgando ela. Tem pessoas que comem e aí não conseguem comer porque ela fica achando que a pessoa tá observando ela comer. Então, é uma coisa que traz bastante prejuízo, assim, e é um quadro que acaba de Até de alguém, alguns anos atrás, que era assim, sabe? É de alguém que era assim. Sim. Moá. Alguém. Depois de 50, a gente meio que liga o F. Isso que você descreveu retrata bem a perda da naturalidade, né? A pessoa com ansiedade social, existe caso da pessoa perder o andar, perder a coordenação de andar, porque está se sentindo observada. É mesmo. Ela tem uma sensação de desajeito, mesmo que ela esteja andando de forma normal. sério. É desconcertante, é uma Sim. coisa que para Tem algumas pessoas que ficam empoladas, às vezes, entra no lugar, empola, né? Uma manifestação na pele mesmo, de tanta ansiedade. E qual seria a origem disso? É um bando de É coisas. muita coisa, não é? As crenças, né? Coisas que a pessoa acredita, com Certo. fatores genéticos, com coisas que ela passou na vida, e aí dá nisso. Você acha que a educação influencia? Também, educação. Às vezes, se eu vejo os meus pais sendo assim, ou as pessoas com quem eu convivo, né, que cuidam de mim, enfim, se eu vejo eles sendo assim, mais reservados, isso pode, se eu já tenho a predisposição, isso pode se ligar. É porque assim, eu acho que a gente vive numa sociedade muito adultocêntrica em relação à infância, né? Faz porque eu tô mandando, não doeu nada, homem não chora, papapá. Isso, eu creio que isso gera uma perda de autenticidade da criança, no sentido dela não poder se manifestar, porque ela tá sempre baseada no desejo do outro, né? Isso pode ser um fator também que cause essa coisa da ansiedade, porque ela tá sempre esperando do outro um feedback, uma coisa que teria que partir dela, né? Seja autêntico, né? Seja você. Você só tem essa vida pra fazer isso, cara. Aí é tão poderoso que chega a ser atemporal, né? Ser você, né? Porque essa fala transpassa como uma orientação verdadeira, né? Todas as gerações, nossos pais, nossos avós, em algum momento alguém, né, com lucidez, falou para outra pessoa: seja você. O que está acontecendo? Seja você mesmo. Seja você mesmo. Pô, a gente combinou isso? Deu? Ih, foi cincada, hein? Caraca! E até a gente pensando nesse exemplo da festa, assim, tem uma pressão masculina também, né? Do homem provar ali a sua virilidade, né? De fazer isso. Então, que é uma diferença de gênero também, né? Hoje em dia até as mulheres tomam bem mais iniciativa do que no passado, né? Mas ainda assim tem uma questão pro homem de provar a sua masculinidade, de abordar alguém numa festa. E que pra mulher é um pouco diferente, né? É verdade. Certo. São construções de personalidade social também, né? Porque isso acontece numa certa fase da vida, né? Depois disso, as provações são outras, né? Sim, igual falar, depois dos 50 isso muda. Às vezes a pessoa, claro, né? Se ela tem muito sofrimento, um tratamento vai ser indicado, ok. Mas certas coisas, às vezes, o próprio tempo, com a vida, você aprende a lidar, né? Então, na adolescência, mesmo que a pessoa não tenha o diagnóstico do transtorno de ansiedade social, ela vai ter mais sintomas de ansiedade social do que em outras fases da vida, porque é a época que tá começando ali a formar a sua identidade, a começar a se relacionar, a tentar encaixar em certos grupos. Então, tem coisas que são naturais também de aparecer, não necessariamente vai ser patológico, né? Eu ouvi dizer que nos congressos a palestra dela é a mais procurada. Bomba! Tem assim um monte De fila. de doutores falando sobre cases, sobre teorias, né? Sustentando matérias. E a dela... Bomba, né? Bomba. Falando em adolescência, que pra mim já passou muito tempo, eu fui adolescente em 1990, mas tudo bem. Como é que os jovens hoje estão lidando com as redes sociais? Porque na minha época não tinha nada disso. Você chegava na festinha do colégio, você olhava pra alguém olhava pra você, tinha aquela troca, você sentia uma aflição, o coração batia rápido, tudo bem. E hoje em dia, com isso aqui na frente, assim, pum. Você tem encontrado muitas questões problemáticas entre os jovens em relação a isso? Sim. Pode citar pra gente casos, enfim. Tá. Até semana passada me contaram uma história engraçada de uma pessoa que seguiu outra e aí começou a achar as publicações dela no Instagram, enfim, o máximo, e começou a curtir todas as fotos, né? Aí a filha falou, mas
você tá flertando com essa pessoa, né? Falou, não, só tô curtindo porque gostei. Então, o código muda, Muda. né? Você curtir hoje é um flerte, a interpretação é diferente. Então, eu acho que esse é um lado da gente pensar nas novas formas de se relacionar, de conhecer pessoas e de manter os relacionamentos, os web namoros, né? Tudo isso. Até tem pesquisas, assim, tem uma pesquisa do Japão, se eu não me engano, que eles fizeram sobre o tempo de resposta. Então, eu te mando uma mensagem no WhatsApp. Você vai demorar quanto tempo para me responder? 1 minuto, 1 hora, 1 semana? O quanto que isso vai influenciar no sentimento que eu vou ter por essa pessoa? Eu vou gostar mais ou menos dela romanticamente, de acordo com o tempo de resposta? E sim, tinha uma relação lá, que agora eu não vou me lembrar muito bem qual era o tempo que eles queriam, mas de fato isso virou um fator importante, que antigamente nem tinha, né? Eu ia escrever uma carta, já necessariamente tinha o tempo do correio, já não podia levar isso em consideração, né? Mas uma coisa que eu acho problemático, que pode aparecer, é o que a gente chama de fubbing, né? Que é quando eu pego o celular na frente da pessoa e eu ignoro ali o resto da realidade. É um termo que vem do esnobar, né? Então, Fubbing. Com F. com P por causa de fone. Fone. Sim. Isso aí. Então, tem a ver com isso, com eu esnobar outra pessoa com o meu telefone. Então, vocês estão falando comigo, não tô nem aí, tô aqui no meu celular, né? É aquela pergunta que a gente faz pra pessoa que ela não escutou porque tava no celular, isso não responde. Cara, Como diria o filósofo, pensador e comediante americano Groucho Marx, estou aqui, mas não preciso. é isso mesmo. Não, isso é muito comum, inclusive. Eu me pego às vezes e me policio, eu sou pai, então eu me policio muito com isso. Porque virou uma ferramenta de trabalho pra mim, pra todo mundo, né? De trabalho com o celular. Né? E ainda mais eu que trabalho de home office, eu tô conectado direto. Então eu peguei várias vezes com meu filho chegando a mim com algum assunto e eu tenho que me policiar e realmente prestar atenção para não cometer fubbing, porque realmente é um problema gravíssimo, né? E ainda mais no início de relacionamento. Você tá conhecendo uma pessoa, imagina, você vai levar a pessoa para jantar, né? Aí você prepara, né, aquela noite super gostosa, num restaurante, uma comida maravilhosa, um bom vinho, né, com outros planos para a noite e tal, e a pessoa tá lá. E você gostou do nhoque? A pessoa, pô, esse bolinho tava excelente. E é assim que acontece, né? E os jovens estão se tocando a respeito disso? Ou... Pois é, eu acho que a gente ainda vai precisar de tempo para saber o efeito É muito disso. recente. Porque o efeito que isso tem para uma pessoa que cresceu com o celular pode ser diferente do efeito que isso tem para as pessoas que o celular entrou mais tarde na vida, né? Então, de repente, o comportamento, tô criando uma hipótese aqui, né? Para quem cresceu com o celular, pode ser muito mais normalizado Faz total e razão. trazer muito menos prejuízo do que para pessoa que isso é uma novidade. Mas assim, hoje, né, para os adultos no geral, qual é a imagem que isso passa, né? Eu tô aqui nesse primeiro encontro, querendo conhecer a pessoa e ela tá lá no celular, eu falo, não tô Muito interessada, né? ou eu sento com a pessoa que eu já tenho um relacionamento de anos. Eu chego em casa do trabalho e falo, ai, queria conversar sobre o que aconteceu hoje. E a pessoa fala, só um segundo. E fica ali. Você se sente E eu acho que perde completamente também. invisível. Perde também, sabe o que, cara? Tem uma riqueza tão profunda em você olhar pro olho da pessoa, você poder ter um contato visual, se enxergar a alma da pessoa lá dentro. É uma ironia, né? Que é uma ferramenta conectiva Que desconecta. que compromete a conexão humana. Cara, isso é realmente uma coisa que a gente tem que prestar atenção e sempre alertar, né, os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Eu acho que a gente tem que priorizar o contato humano nesse tempo revolucionário que não tem jeito realmente, são ferramentas que vieram para ficar e ponto final, né? E não vamos também demonizar porque são ferramentas muito úteis. Claro. Levando em consideração que quando a gente fala da ferramenta, a gente está falando do celular e da internet, né? Mas o que acontece é o sujeito, né? São as pessoas, porque virou... Se você não está vendendo algo, você está comprando quando você está no celular. Então, sim, há um prejuízo de concentração, há um prejuízo de relacionamento, né? Mas o mercado investe muito na tua distração, porque ele quer quebrar as tuas objeções, né? Seja na compra do produto ou na adesão a uma ideia, toda a linguagem ela está com os canhões apontados para o muro das tuas reflexões.
que quer quebrar as tuas reflexões, porque assim quebra as suas objeções, então acontece, né? A adesão a uma ideia ou a venda de um produto ou E serviço, o objetivo final é isso. que é o objetivo O final. objetivo final Então, assim, eu falo isso em defesa dos jovens que, sim, estão espetacularmente distraídos, né? Mas há um grande investimento de grupo de pessoas que provavelmente não são tão jovens assim, pensando em como içar, né, essa Tem uma faixa etária. acho que é o maior, não sei se é a maior empresa desenvolvedora de aplicativo, de marketing digital, não sei, esqueci o nome. Mas o nome dela tem a ver com addicted, De adicção, de né? adicção, Uhum. né? E a coisa é feita pra isso mesmo. Tem até um ator muito famoso americano, eu esqueci o nome dele, aquele que fez o Interestelar. Esqueci o nome daquele cara, eu acho ótimo ator, inclusive. Sei qual é o filme. Que o filho dele pediu um celular pra ele com rede social. E ele falou: filho, vai viver. Depois, quando você tiver uns 16, 17 anos, quando você tiver muita história pra contar e você acha que essa história vai acrescentar na vida dos teus amigos, eu vou te dar um celular. E assim ele fez. E eu faço isso com meu filho também. Meu filho não vai ter rede social antes dos 16, 17 anos. Não vai ter de jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho E eu vejo hoje em dia crianças de 9, 10 anos com rede social já. Né? Inclusive com sensualização precoce, com ansiedade de problemas que elas não têm, porque o aspecto antecipativo do que o celular comunica é muito grande. Mas para não demonizar, né, que é uma preocupação nossa O aqui. problema não tá na ferramenta. Exatamente. Nenhum de todo mundo aqui tem celular, né? Assim, não é isso. Mas até eu fico pensando nas nossas habilidades sociais, né? Então, assim, tá chato que estão conversando comigo, eu pego meu celular, né? O celular, a internet, dá muito essa liberdade de esse vídeo tá chato, eu vou pro próximo. Vai de arrasto. Né? Eu não preciso ficar ali naquilo que é frustrante, naquilo que é chato. Então, a gente perde até certa capacidade de, às vezes na vida a gente tem conversas chatas, conversas difíceis, tem que engolir coisa, né? E tudo eu vou ficando impaciente. Até essa parte da concentração, eu acho que liga muito com essa impaciência também, né? Que é tudo rápido, não tá bom, eu vou fugir aqui pro meu mundo, que é o celular. Isso modificou a música, inclusive, que é a minha área. Eu sou músico, produtor musical, a minha área de atuação. Eu sou de uma época de músicas com solo de guitarra, com introdução de 1 minuto. Hoje, se a música durar 2 minutos, tá muito grande. Não tem mais solo de guitarra, não tem mais introdução, não conta mais uma história, né? Música memética. Eu sou bom pra lembrar histórias e esquecer nomes, tá? Mas um músico muito famoso, eu não sei se foi David Bowie, um desses caras aí, não foi Sting. Ele comentando sobre os sucessos atuais, ele falou: cadê a ponte? A ponte é uma estrutura na música que ela liga uma introdução que é como se fosse o início da história a uma resolução, que seria o refrão da história. Então existe uma ponte, eles chamam de bridge, né? Que você liga esses dois momentos da música e que cria um contexto, uma conexão. Ele falou: mas cadê a ponte? Ele falou: é um bom produto musical no sentido de produção, muito bem produzido, muito bem tocado, muito bem cantado, mas cadê a alma disso, né? Cadê a... Isso vem muito do que você está falando, né? Tá tudo muito fútil, volátil, descartável. E trazendo isso pro tema do relacionamento, não só o relacionamento amoroso, mas todos, né? Como é que a gente fica, assim, com quem eu vou me relacionar? Quem eu vou suportar ficar tanto tempo na minha vida, né? Como é que eu vou criar intimidade? Tudo isso vai se... Partindo pro nosso segundo momento do nosso papo, que beleza, o relacionamento foi iniciado, você encontrou sua alma gêmea, né? O seu ser amado, e agora... Pode falar, desculpa. Não, falei. É que eu queria ainda saber a opinião dela sobre relacionamentos de aplicativo. Não, calma, distribuam as senhas, calma aí, né? Por favor, gente, evitem a confusão. Liga pra segurança lá embaixo. Avisa lá na portaria lá embaixo. Estão tentando invadir o prédio. Candidatos. Então, sobre relacionamentos, sobre aplicativo, se incomoda? Porque o que a gente queria saber... Eu tinha esquecido até de fazer essa pergunta, excelente. Eu queria saber de você. O impacto disso... Tem algum efeito colateral? Tá, porque existem coisas diferentes entre usar um aplicativo de relacionamento para conhecer uma pessoa e ter um relacionamento virtual, né? Primeiro ponto, São coisas separadas que vão ter efeitos diferentes também. Em relação a usar os aplicativos, eu acho que aqui no Brasil ainda tem muitas pessoas que
talvez a palavra até preconceito, ou que, né, demoram pra se adaptar, que não gostam e tal. E em outros países, acho que isso já tá um pouco mais avançado, assim, né, assim, eu tenho uma conhecida, ela mora na Inglaterra. Ela tem ali uns 20 e poucos anos. Ela diz que todos os amigos dela, todos só conhecem pessoas por aplicativo. Que não, essa é a experiência dela, ok? Mas não existe mais ela ir pra um bar, ir pra uma festa e ter essa interação lá. Tudo agora é ali aplicativos, né? Então, é uma mudança da forma como a gente conhece as pessoas. E isso vai ter lados bons e lados ruins. Tem um lado que inicia-se como uma discussão meio filosófica, né? E se eu sempre ficar... E se isso me fizer sempre ficar esperando a próxima pessoa, né? Então eu arrasto ali pra esquerda, pra direita, sei lá, pra qual lado, e vejo a descrição da pessoa. Aí... Tá, mas e se a outra for mais legal? E se a próxima for mais legal? Mas essa aqui tem uma coisa, mas e se a próxima tiver isso? Cara, isso ali induziu minha cabeça, que doideira isso, né? Então, eu saio com aquela pessoa e eu até gostei, até foi legal, mas E a vitrine aqui? será que não tem uma pessoa mais legal ainda no aplicativo? Então, isso abre, de alguma forma, um leque maior. Só que eu até cheguei a ver que parece que tem uma pesquisa do Tinder de 2017. Eu vi uma matéria citando essa pesquisa. E pessoas do doutorado é assim chata, né? Vai atrás da fonte direitinho. Tem uma matéria citando a pesquisa. Eu não consegui acessar a pesquisa, imagino que o domínio tivesse antigo, aí não consegui. Mas essa matéria dizia que o Tinder tinha feito uma pesquisa sobre isso e que isso influenciava só 10% das pessoas da rede. Então, até é um número expressivo, mas também não é a maioria. Mas também não sabemos como é que foi o método da pesquisa, aí começam outros questionamentos. Eu tenho um amigo Epistemológico. Exatamente. Eu tenho uma amiga que fez uso já aqui no Brasil, ela não teve experiências boas. Ela me falou, ela não gostou, não conheceu pessoas interessantes, conheceu, pelo contrário, pessoas problemáticas pra caramba. E eu fico imaginando, tem uma coisa, como é que as coisas evoluem, né? E o quão diferente elas ficam, porque o que eu vou falar tem a ver com isso. Um sócio meu estava fazendo minha árvore genealógica. Ele chegou até meu ex-avô na Itália. E ele descobriu que naquele tempo as pessoas se casavam num raio de 5 quilômetros. Então meu ex-avô casou com minha ex-avó que morava na rua do lado. Meu ex-tataravô, não sei o quê, casou com uma outra pessoa que morava no final da rua. E hoje em dia a gente tem quase infinidade de opções, né? Sim. Segundo esses... Nem mais é georreferenciado. Não mais tem mais isso. Né? Então é muito doido, cara. Volto a destacar a necessidade realmente da gente se relacionar com seres humanos, não com imagens, né? Com telas, né? Isso é muito importante. Mas isso de ser da rua do lado, da rua de trás, enfim, isso tem um princípio que é da similaridade, né? Ou até da familiaridade. Provavelmente se esbarravam mais vezes na rua, frequentavam a mesma padaria, e isso vai aumentando. Não tinha carro, né? No 1822, vão sair, vou ali na balada. Exato. Não tem isso, né? E, de alguma forma, nos aplicativos a gente faz isso também. A gente busca por coisas similares. E isso não é ruim, isso é uma coisa boa, porque é a similaridade que vai conseguir fazer eu manter aquela relação. Só que aí eu também penso na similaridade ao extremo, que volta lá pro começo do que a gente falou, de será que eu também não tô imaginando uma pessoa que tem que ser exatamente igual a mim? São os filtros, né? Você põe aquele monte... Exato! Isso que eu ia falar aqui. Moreno alto, bonito, sensual, talvez eu seja a solução pro seu problema. Tem uma música também que faz isso. Da identidade. O Bumble, eu acho que você consegue colocar, e um dos filtros mais usados até é a posição política, né? Então, não só isso, mas você bota do tipo assim, sei lá, se é um relacionamento monogâmico, Trump e Biden. a altura, o não sei o que lá, a religião, se quer ter filhos, bota tudo. Então, de alguma forma é bom, porque aí, eu posso selecionar uma pessoa pra conversar e pra sair com ela, que ela tenha mais a ver comigo. Isso vai aumentar a chance da gente conseguir se relacionar. Mas, por outro lado, também, eu me fecho pra pessoas que tenham alguma diferença, né? E que as diferenças fazem parte da vida. Eu que, lembrando, tem uma pessoa, uma amiga minha, muito próxima, que ela hoje está numa relação muito bem sucedida, que ela conheceu por meio de um aplicativo. Mas eram duas pessoas sérias à procura de uma relação. Né? Então, isso já é uma questão metafísica, né? Porque não é a ferramenta, é o sujeito, né? Sim. É o sujeito que busca. No né? fundo é isso. No final das contas é isso. É. Né?
a energia que você emana, né? O que você é, na verdade, né? Eu acho que a gente, em relação a relacionamentos, a gente encontra muito mesmo a gente mesmo na outra pessoa, né? Profundamente falando, a gente encontra a gente mesmo na outra pessoa. Então, você vai encontrar o que você é realmente, né? Passando agora para a manutenção, né? Porque você conheceu a pessoa, ela achou você bonita, você achou ela bonita, interessante, inteligente, qualquer que seja o motivo que você vai ficar com a pessoa. Criou um relacionamento. Como manter o relacionamento? Porque é briga para todo lado, é a conta de luz que você tem que pagar, e aí você tá puto com a conta de luz. Aí acontece alguma coisa que não tem nada a ver com isso, você desconta em cima da outra pessoa, porque você não pagou a conta de luz. Sim. Né? Então, às vezes o teu parceiro vira, né, o teu reservatório de frustrações. A culpa é dele, né? A gente nunca olha pro nosso próprio rabo. O problema tá no outro, sempre. Né? Então, quais são os elementos que você vê assim que tem... que acontecem mais vezes, né, em relação às brigas mais comuns nos relacionamentos, né? Por que as pessoas brigam tanto, se desentendem tanto, né, e não conseguem levar a vida a dois em paz, né? Isso que você falou já é uma chave, que é eu jogar a minha responsabilidade pra cima do outro, né? Você esqueceu de pagar a conta de luz, mas pô, eu também poderia ter lembrado e, sei lá, feito um calendário em conjunto, mandado uma mensagem lembrando de pagar, né? Sei lá o que eu poderia fazer, botar em débito automático, sei lá, né? Então, isso é a primeira coisa, é o fato da gente não assumir responsabilidade, querer jogar tudo pro outro, criticar o outro e... o relacionamento, assim, fica difícil de sustentar, né? Porque os conflitos, eles sempre vão fazer parte da relação. Isso aí não tem jeito. Mas vai importar um pouco da maneira como a gente vai manejar esse conflito, né? E um pouco da frequência também, porque se eu só tenho conflitos e não tenho momentos bons, não tenho momentos leves, né? Isso dificulta também. Então, às vezes, quase de escolher não brigar pela conta de luz, né? Então esse é o nosso problema, a conta de luz não foi paga. Como é que a gente vai resolver isso? E como é que a gente vai evitar que isso aconteça nas próximas vezes? Sobre brigas mais comuns, tem uma pesquisa aqui do Brasil, do sul do Brasil, que eles pegaram várias respostas e criaram categorias, assim, das respostas mais comuns. E aí tinha os problemas com a família de origem, que a gente fala, então problema com os pais ou os sogros, né, no caso. Os problemas relacionados a filhos, então às vezes muita discordância quanto à educação dos filhos, outros tipos de decisão, né, enfim, relacionadas aos filhos. Problemas de diferença de lazer, do tipo, no final de semana eu gosto de ir pescar e a outra pessoa gosta de andar a cavalo, sei lá. E agora, o que a gente vai fazer? O tempo pra ficar junto, né? Até com a nossa vida mais acelerada, hoje em dia, muitas demandas, como é que a gente vai se encontrar. E... qual era a outra categoria? Não me lembro, mas algo assim. É só esclarecedor isso. Muito esclarecedor. São problemas muito comuns, realmente. Problemas comuns e outras coisas que aparecem em outras pesquisas, nessa não apareceu, mas outros problemas um pouco menores são o celular, como a gente falou, os problemas da vida sexual e a divisão de tarefas, né? Que é da rotina mesmo, quem faz o quê, quem paga a conta de luz. Quem lava a louça, quem faz comida. Exatamente. São algumas das grandes brigas e obstáculos. E parecem coisas tão comuns, tão previsíveis, né? E, portanto, com tão pouca força, mas não são... Sim. São destruidoras. Destruidoras de casamentos, com certeza. Com certeza. Nossa, porque me perguntando assim... porque são tão comuns as coisas que você falou, né? A gente devia... Às vezes passam desapercebidas nas relações, né? Nossa. As pessoas não se tocam. Não foi a primeira vez, você já viu, talvez... Você briga por certas coisas, você viu seus pais brigarem, talvez você esteja até duplicando um comportamento, né? Sem se dar conta disso. Mas assim, eu gosto muito da palavra leveza. Quando eu penso em uma relação, eu penso também no que você determinou para você sentir na companhia daquela pessoa, sabe? Então, cara, uma pessoa está discutindo sobre a educação do filho, ou sobre de quem era a responsabilidade de pagar a conta de luz, enfim.
tá faltando leveza dentro da relação e vontade de encontrar, né? Vontade de encontrar, isso é legal, hein? Porque relação é encontro o tempo inteiro, né? Aham. Suponho. É um encontro nos desencontros, né, cara? Suponho, tá? Eu não sou um cara tão bem sucedido Ah, não fala isso. no meio campo do relacionamento, se é que me entende. Mas Não, mas é um encontro nos desencontros, cara. Isso é verdade. É. Porque vem tudo da questão de você ou querer simplesmente jogar pro outro a responsabilidade das tuas infelicidades, dos teus demônios, ou falar, não, peraí, eu sou responsável, eu plantei, eu ainda planto, a colheita é minha, não é do Isso aí. outro. isso aí. Pode ser que isso tudo tenha me feito até escolher a pessoa errada, Sim, né? Porque nenhum casamento deve ser eterno porque é casamento. sim. Mas escolha também é uma lição, é um processo de crescimento mesmo na pessoa errada, Total. porque escolher também é uma lição, né? Você vai construir o teu ideal e por meio das novas buscas você vai ser uma pessoa melhor para escolher, né? Suponho. Sim. E quando a gente fala de leveza, é bem legal essa palavra mesmo, porque também ajuda a gente a pensar no significado da relação, né? Então, eu quero me relacionar pra quê? Por quê? Por que é interessante pra mim ter um relacionamento? Então, se o que eu quero é uma pessoa pra eu brigar e pra eu me estressar todos os dias, ótimo, o que não vão faltar são motivos pra isso, né? Mas se eu quero uma leveza, como é que eu vou fazer pra construir esse significado compartilhado dentro dessa relação? E aí, tudo bem, o outro também vai ter a responsabilidade dele na construção dessa leveza ou desse significado, seja lá qual for. Mas eu também tenho. E aí, mesmo que tenha o problema da conta de luz, o que eu posso fazer pra me manter criando esse significado, apesar desse problema? Eu esqueci. Perdão. Eu sendo eu mesmo. Eu também sou bem esquecido. Bom, vamos seguir. Vamos? Daqui a pouco volta. Tem uma questão aqui que a gente anotou que é muito importante. Gente, a gente tem cola, tá? Eu não sou gênio, nem ele. A gente tá aqui. Você pode botar o dedo para não perder essa pergunta, por favor? Que eu quero falar com você, que tá quase passando. Esse vídeo tá quase indo de arrasta. Fica e enfrenta. E curte o vídeo. Aproveita e curte. E se inscreva no canal. Fica e enfrenta. Por quê? Mas é minha esposa. Mas é a minha sogra. Mas o tempo de relacionamento. Você não tá entendendo, Márcio, meus filhos. Olha, se acontece com você, é sobre você. Se acontece com você, é sobre você. Então, você pode ser criterioso em relação ao que você acha que pode mudar, mas todas as concessões para tua sogra, para teus filhos, para tua esposa, porque cada um tem seu tempo. E talvez nesse momento a tua própria reflexão ainda esteja aí dentro desse critério de erro, porque você provavelmente não está completamente certo a respeito do que você pensa. Existe uma frase que diz que todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Então, você sai do campo da reflexão, do que é certo e errado, vai para aquele lugar das coisas que dão certo e dão errado, fica mais leve. Como ela propôs, né, valorizou a palavra, isso me fez. Falando nisso, qual é a receita, então? Se a gente pudesse colocar em poucas palavras, a gente encontrou algumas palavras interessantes aqui. A receita para um relacionamento dar certo. Leveza. Não tem receita. Um encontro. Mas um guiazinho, pelo menos, dá uma dica, pelo menos. Quando o pesquisador ele é chato, o psicólogo ele é chato porque ele gosta muito do depende, né? Depende, são vários fatores. É que nem acidente de avião, são vários fatores. Então, dar receita é uma coisa complicada. Mas eu acho que a gente pode pensar nessas palavras. Vamos buscar. Não é, eu até me expressei errado. Na verdade, vamos eleger algumas palavras que seriam legais para as pessoas pensarem. Perfeito. Leveza. E pensar se faz sentido também, se é isso que eu quero na minha vida ou não. Mas a leveza, a serenidade é uma palavra legal. O encontro no desencontro. Você quer ver com isso? Desencontro. Quando ela falou depende, veio a voz na minha cabeça. E se for um docinho de coco feito eu, doutora? Autorreflexão é importante. Sim, Responsabilidade. Reconciliação, perdão, né? Perdão, é verdade. Falando agora em relação a isso, né? Porque, tudo bem, isso tudo são todas palavras que podem realmente ajudar a pessoa a criar um relacionamento de longo prazo e fazer com que esse relacionamento se torne duradouro. Mas chegar a um ponto que também a coisa não tem como mais ir em frente. Né? Temos diversas histórias de relacionamentos abusivos, onde as pessoas buscam relações tóxicas, né?
por diversos fatores psicológicos e se colocam em situações até muitas vezes trágicas, com feminicídio, muitas vezes, né? Tem um termo agora que eu ouvi falar recentemente, queria que você falasse um pouco dele pra gente, é gaslighting, né? A gente até estava conversando antes de começar o podcast. Fala um pouco do que é o gaslighting e certamente muitas pessoas que estão aqui vão se identificar com esse tipo de situação sem saber que estão passando por esse tipo de situação, né? Tá. O gaslighting, ele é um termo que ganhou uma popularidade online, né, agora, no último ano, mas ele é meio um primo da violência psicológica, né, porque ele significa manipulação. Então, algumas pessoas entendem que ele é como se fosse uma violência psicológica mais sutil, e outras pessoas entendem como um dos mecanismos de violência psicológica, que a manipulação é um desses mecanismos, né? Então, quando a gente está falando de violência, a gente está falando de um relacionamento abusivo, né? Mas a gente também tem o que seria um grau menor, que é o relacionamento tóxico, que é aquele que não tem violência, não precisa de polícia, mas que é um relacionamento que não faz bem para as partes envolvidas, assim. Então, é um pouco isso de você invalidar aquela pessoa, ridicularizar o que ela falou que o que ela tá falando não existe, que ela inventou aquela situação, né? Culpar ela por coisas que não são culpa dela. Xingar na frente de outras pessoas, tudo isso se encaixa dentro desse quadradinho de violência psicológica. O que faz uma pessoa, né, procurar esse tipo de relacionamento, né? Por que as pessoas escolhem errado, né, digamos assim? Nem sempre a pessoa ativamente procura, né? Às vezes também isso acaba acontecendo no meio ali da relação, e aí qualquer pessoa que já passou por um término de relacionamento sabe como é difícil terminar, né? Então, toda vez que eu já comecei a construir aquele relacionamento e aí entra uma coisa que não é legal naquela relação, a gente fica pensando se vai mudar, se é assim, mas e tudo que a gente já construiu, então isso entra aí na bagagem também. Mas para algumas pessoas existe um fator que a gente fala que é a familiaridade, né? Dependendo daquilo que eu já conheço na minha vida, né? Família, outros relacionamentos, enfim. Isso fica mais familiar e eu continuo procurando por relacionamentos assim. Ou às vezes, como eu acredito, né? Uma crença. Eu acredito que os relacionamentos são dessa forma, que tá tudo bem. A pessoa falar assim comigo. Opa, então, por favor, faça a pergunta. É porque você suscitou a mesma dúvida, né? Tá. Falando de relacionamentos tóxicos, de pessoas que se prejudicam na dinâmica de convívio. Tem uma coisa que me intriga. Pessoas que brigam muito, que o convívio é desagradável para os pares. Para outros casais, por exemplo, né? Vai para um final de semana e sabe que aquelas pessoas podem brigar no final de semana, né? E assim, eles têm um poder de se reconciliar, às vezes, né? A curto prazo, mas ele cria um clima no lugar que ninguém gostaria de estar ali se soubesse que aquilo... E o que acontece com essas pessoas? Porque me parece que algumas relações está posto. É assim, eles não vão se separar. Essa relação está funcionando? Depende, né? Vai a palavra. Porque quem tá incomodado com isso são as outras pessoas que convivem ou é o casal em si, né? Porque aí, para o casal em si querer mudar, ele precisa ficar incomodado com aquilo, né? Sim. E aí, talvez as pessoas no entorno possam ser as pessoas que vão alertar, porque em alguns casos é o nosso prejuízo a terceiros que faz a gente querer ter uma mudança de relacionamento, de comportamento, né? Então, se eu sei que isso vai me afastar dos meus amigos, de repente eu vou querer fazer essa mudança, mas então vai depender um pouco da motivação deles para querer fazer essa mudança. E aí isso vai depender deles estarem cientes sobre esse sofrimento, seja para si, seja para os outros, né? Me intriga muito isso. Eu conheço, assim, de muitos anos. Isso me intriga. Como pode esse ecossistema de dor manter... É um ciclo vicioso, né? As mantém juntas. Eu acho assim, a gente aprende a se relacionar com o mundo como a gente se relacionou em casa com os pais, né? Então, é muito provável que uma pessoa que tenha passado por episódio na infância de violência doméstica, né, num relacionamento abusivo, onde o pai ou a mãe abusavam do parceiro, é muito provável que a lente
psicológica, emocional dessa pessoa, quando adulta, vai enxergar só isso no mundo, Isso. né? Eu não sei porque cada casal que briga dessa forma pode ter um motivo diferente, mas uma das coisas pode ser essa ideia da crença. Eu acho que um relacionamento faz parte disso. Eu acho que isso é normal. Eu não vejo isso como um problema, né? E aí, de repente, alguém da minha confiança chega pra mim e fala: olha, eu acho que você tá brigando demais, você tá se estressando, você não vê como é que são os nossos outros amigos? Isso não acontece. Aí essa pessoa, opa, peraí, deixa eu parar pra pensar sobre isso. Será que existe uma outra forma de eu me relacionar com essa pessoa que eu seria ainda mais feliz? Não. E às vezes a pessoa pode confundir isso com amor. Acha que tá amando a pessoa e aceitando situações que, na verdade, são mais situações de uma dependência emocional. Uhum. Né? Você vê muito isso? Como é que você ajuda as pessoas a discernirem, né? Vem cá, eu tô amando essa pessoa ou, na verdade, eu sou simplesmente um dependente emocional dessa pessoa? Sim, eu vejo muito isso, porque eu foquei bastante, assim, na parte da pesquisa também, nessa parte da dependência emocional. Então, isso é uma coisa que eu realmente vejo bastante. E aí, uma coisa que é importante da gente entender é que todo mundo tem um grau de dependência emocional, né? Todo mundo depende um pouco das pessoas. E aí, a gente também não... A gente tava falando dessa palavra do demonizar, né? É isso, também não é demonizar que eu dependa de alguém, que eu tenha mais apego por uma pessoa. Somos seres sociáveis. Hein? Exato, exatamente. Então, é tudo a gente regular o nível que isso acontece, né? Mas a gente vai tentando ver quais são os sintomas dessa dependência emocional, quando foi que isso começou, qual é a forma que essa pessoa quer se relacionar de maneira saudável, né? Eu sempre digo isso, você não precisa terminar o relacionamento pra necessariamente, né? O problema é dessa pessoa com quem eu me relaciono, então eu vou terminar a minha relação. Não, existe uma forma de você mudar a forma que você se relaciona com essa pessoa e diminuir essa dependência emocional, mas o amor é amor, o amor é atrelado a coisas boas, a dependência é atrelada a sofrimento, a coisas ruins. E essa é a diferenciação. Cara, isso é fundamental. Vamos repetir isso que é. Prestem atenção nisso. Amor é amor, então é atrelado a coisas boas. Coisas boas, gente, coisas boas. E dependência é sofrimento, né? Dependência emocional é sofrimento, é atrelado a coisas negativas, a prejuízos pra minha vida. Por isso que eu sempre achei que as músicas que são chamadas de músicas de amor, mas que falam de sofrimento, não são músicas de amor. Uhum. São músicas de dependência emocional, né? Que é, inclusive, muito comum em diversos estilos musicais. Perfeito. A sofrência. Eu tô cantando amor. Tá cantando amor porra nenhuma, cara. Tá cantando a dependência emocional. O amor não é isso. O amor é coisa boa. É isso que você falou. É a leveza. O amor romântico, ele se confunde muito com a dependência emocional. Porque essa ideia de ter um sofrimento, daqui a pouco da paixão, da tragédia. Sofrer por amor. Isso. Você teve contato com essa questão da definição de amor pelos gregos? Eles têm várias definições. Pois é. A própria paixão, né? A palavra vem ali da patologia, né? De uma intensidade do sofrer, então... Patos, amor patos, amor filia, Isso. amor ágape, ludus, Isso. amor eros. Peraí, você tá falando grego pra mim. E o amor pragma, que é um O amor... que significa cada um desses? Amor, qual foi o grego? Olhou na frente das... Que isso, meu? Isso tá legal? Foi de propósito. Só os que eu lembro. O ludus é um amor que ele é meio parecido com o eros, que o eros é um amor romântico. O ludus, ele tem uma certa sedução e ele é diferente do eros. da diversão, né? Da diversão, o amor ágape é esse amor crístico, né? O filia é um amor doação. filial. Doação, obrigado. O amor filia é o filial. O pragma é um amor companheiro. E assim por diante. Eles tinham esses biombos, né? Esses compartimentos para entender diferentes faces do amor. O James Hollis, até, que é um junguiano, fala muito da mitologia grega, né, como uma ferramenta espetacular para simbolizar os arquétipos, né, essas forças emocionais, essas energias emocionais, cujo amor é uma delas, né. E é interessante isso. Eu aprendo com você.
Todos os dias. Nós temos uma teoria que se baseia um pouco nisso, que é a teoria das cores do amor, né? De um pesquisador chamado Lee, acho que é de 1960 ou 70, e que é mais ou menos isso. Tem as cores, então as cores primárias, o vermelho, o azul, o amarelo, e aí seria o Eros, que é o mais relacionado ao amor romântico, Ludus, que acho que é o amarelo, que seria o amor de curto prazo, de o amor é um jogo, uma brincadeira. E aí o pragma é um amor secundário. Bom, talvez seja o ágape. Talvez seja o ágape, que é essa questão da doação. E aí tem as cores secundárias. E aí tem o pragma, que nessa teoria é aquele amor pragmático. Então eu me relaciono com aquela pessoa porque faz sentido, né? Os nossos termos e condições combinam. A mania, que é aquele amor de obsessão, de posse, de ciúme. E a sexta cor, que eu infelizmente agora não me lembro. Mas é isso, é a teoria das cores do amor, que tem os nomes bem parecidos aí. Outras coisas. Assim, eu tenho que citar e elencar. Pessoal, mas quais são as 4 estações do ano? Eu falo, cara, as 4 estações são 3. Ano Novo e Natal, sabe? Eu sempre... Carnaval. Sempre me embora. Eu sei que tem mais uma, eu sei que são as cores, agora o nome. Lá no estacionamento você... E Andrei, vamos voltar lá, ali, gente. Peraí, deixa eu falar. Exatamente. Mas eu lembrei o resto, lembrei o nome da teoria, o pesquisador. Você foi na pesquisa, maravilhoso. Muito bom, você foi maravilhoso. Aí a pessoa, então, descobriu que ela não ama, ela é dependente emocional. E a gente sabe que é muito difícil, né? A pessoa tomar uma decisão, por exemplo, de romper uma relação. Né? Você tem uma relação de anos, vai que você tá 20 anos com a pessoa, né? Como é que isso aparece pra você? Como é que você lida com esses casos? Como é que você endereça essas pessoas? E quais são os resultados? Elas conseguem, muitas vezes, realmente pôr fim? Ou elas continuam se sujeitando aos episódios de dependência emocional e violência doméstica e tudo mais, enfim? A questão é que ela pode as duas coisas. Ela pode amar e ter a dependência emocional. Então, quando a gente está pensando na dependência emocional, tem um aspecto que é muito parecido com o amor, que é aquela pessoa se torna uma parte muito importante da minha vida ou a parte mais importante da minha vida. Ok, isso pode acontecer no amor saudável, a gente pode pensar no relacionamento como prioridade, ok? Mas eu vou entrando outras coisas, então... Tem um aspecto da tolerância. Cada vez mais eu preciso encontrar mais com aquela pessoa, passar mais tempo com ela pra eu me sentir da mesma maneira que eu me sentia antes. Quando eu me afasto daquela pessoa, eu me sinto mal, eu fico nervosa se eu não sei onde ela tá, se ela briga comigo. Tem qualquer... Briga não, mas qualquer distância física ou emocional, eu já fico alterada, com taquicardia, com respiração ofegante, suando. São sintomas físicos mesmo, né? Muito preocupada. A questão da minha modificação do humor, então, no momento que eu falo com aquela pessoa, aí eu já me acalmo novamente. Se eu tô longe, dá um problema, mas é ela que consegue me regular emocionalmente. E a questão do conflito, da consequência negativa. Então, necessariamente, aquele relacionamento, quando eu olhar pra minha vida, ele vai estar trazendo conflitos, vai estar trazendo problemas. Seja no meu trabalho, nos meus outros relacionamentos, na minha vida espiritual, sei lá onde, né? Na vida financeira, mas vai estar trazendo prejuízos pra minha vida. Então, por isso que a gente fala, é sofrimento, é uma coisa que eu vou olhar e vou falar, tem alguma coisa errada, né? Eu não tô me sentindo bem. Isso pode vir acompanhado da violência, né? Violência doméstica, íntima, enfim, ou não. Isso também pode vir só como a forma como eu me relaciono não está legal, né? E aí a gente vai, aos pouquinhos, com muita terapia, mudando essa forma de se relacionar, olhando para a autoestima da pessoa, para os valores que são importantes para ela, né? E aí separando e caminhando para isso que seria um amor saudável. Em alguns casos, até por questões de riscos de vida, enfim, isso nem sempre vai ser possível. E aí a gente pode, claro que a pessoa que vai ser quem vai tomar a iniciativa, né? Caminhar como um objetivo para a dissolução, o término. Mas isso, os dois sempre vão ser desafiadores. Sempre possíveis. A mudança é sempre possível, mas terminar também acaba sendo um caminho difícil e às vezes necessário, né? E aí, não só esse término, mas qualquer término, tem várias pesquisas que mostram que terminar um relacionamento pode ser tão traumático quanto um trauma que vai desenvolver na gente sintomas de transtorno do estresse pós-traumático, né? Então é realmente uma coisa bem sofrida. Concordo. Se identifica. Quanto mais
E quanto mais dependência emocional você tiver, talvez mais traumático seja, né? Talvez. Porque você sente que você mesmo mudou, né? Uma parte de você, isso em qualquer relação, mas ainda mais ainda na dependência, uma parte de você foi arrancada de você, né? O eu que você conhecia não existe mais, né? Às vezes sei lá, eu preciso pagar a conta de luz. Eu não sei pagar a conta de luz. Eu sempre conto com aquela pessoa pra fazer isso pra mim. Agora, essa pessoa não tá mais aqui. Sou eu que vou ter que dar o meu jeito de aprender a fazer isso. O amor, ele é imaterial, mas o relacionamento, ele é muito funcional. As relações de casais se tornam muito funcionais, como quem paga a conta, quem lava a louça. Isso. Né? Eu me identifico com isso, sim. Eu tive uma separação, é incrível, sabe? Não é uma coisa que você possa subestimar. Mas eu acho que o que me ajudou foi que eu tive um luto longo e atravessei ele com muita pureza. Porque eu acho que as pessoas, elas alavancam a partida, né? Tendo como base o problema do outro, o defeito do outro, entende? As coisas que você não encontrou dentro da relação como uma forma para seguir. E eu não fiz isso. Entendeu? Eu não contabilizei. Fez o seu trabalho de casa direitinho, né? Da minha relação que terminou e da dor que eu tava sentindo, só me cabia o meu problema, o que eu não falei, o que eu não fiz. Eu caminhei com isso, entendeu? Até transformar isso numa compreensão, e não sei se isso é uma compreensão totalizante, que eu ainda me sinto aprendendo, mas assim, mas o meu coração é leve, cara. Isso é fundamental. Eu posso te dizer que eu batizaria um filho da minha ex-esposa, irmão. Eu tô bem, quero bem. Isso é muito importante, porque muitas vezes acaba de uma forma que você não tem nem contato com outra pessoa, né? Às vezes acaba de uma forma que você vira você tem um inimigo na Terra. Sim. Né? Isso é triste. Você acha que... O que você acha da terapia em relação às pessoas que estão buscando essa solução pro casamento, né? O casamento não deu certo. Você acha importante a pessoa fazer terapia? Tá, vou responder essa pergunta. Eu só lembrei daquela música Somebody That I Used to Know, né? Alguém que eu costumava conhecer, que é muito isso, né? Você abriu todos os seus segredos para aquela pessoa, construiu uma intimidade, uma vida, e ela se torna alguém do meu passado, alguém que eu costumava conhecer. É estranho isso, E é difícil, né? Pois é. Agora, se eu indicaria a terapia para essas pessoas, com certeza é bem difícil eu desrecomendar a terapia. Brincadeira. Mas assim... Tem muita gente com preconceito em relação à terapia, né? Sim. Quando eu falo que eu faço terapia, as pessoas falam, não, mas eu não tenho nenhum problema na cabeça, eu não sou maluco. Sim. A terapia não é pra maluco, gente. Terapia não é pra maluco, gente. Isso é o paranormal. As demandas, assim, de relacionamento até que eu recebo são muito diversas, né? Tem essas pessoas, como eu falei, que quero começar uma relação, tô com dificuldade, ou até assim, tenho medo de confiar nas pessoas pra iniciar uma relação, tenho medo de depender das pessoas, tenho medo da intimidade muito profunda. Então, várias coisas ali na hora de iniciar, ou a pessoa chega no meio do relacionamento com eu sinto muito ciúme, né? Ou eu tô com vontade de trair essa pessoa, eu não sei o que eu faço, ou a gente tem brigado muito, né? E isso vale tanto pra terapia de casal, quanto pra terapia individual, assim, né? Às vezes só uma pessoa quer falar sobre isso ou tá disposta a ir pra essa terapia e o trabalho funciona da mesma forma, né? Ou isso, eu tô pensando em terminar um relacionamento. Às vezes a pessoa ela não quer entrar numa terapia e ficar ali 5 anos, assim. Às vezes ela quer entrar pra ter um apoio enquanto ela toma aquela decisão, que é muito difícil, com uma pessoa que é imparcial de alguma forma, né? A gente sempre tem algum viés, né? Claro que a profissão tenta ser o mais imparcial possível, mas o viés no sentido de todo mundo tem experiências, mas ela quer uma pessoa que seja de fora do ciclo dela pra ela conversar, pra ela saber qual é a decisão que ela quer tomar. O terapeuta dificilmente tem que ser uma situação muito extrema pra chegar e falar, eu acho que você devia se separar, né? Não, quem decide é a própria pessoa, é ela que é a dona da vida dela, né? Então, às vezes é isso, é uma conversa pra gente refletir, ou um tratamento, né, do tipo, eu tenho um ciúme patológico, eu sofro demais por causa disso. Ok, vamos tratar o seu ciúme para a paz no seu relacionamento ser restaurada, né? Ou até eu acabei de me separar e tá difícil pra mim, não tô conseguindo saber exatamente. Você acha que os casais que fazem terapia têm maiores chances de ter um relacionamento duradouro? Olha,
É porque, assim, uma coisa que é interessante é que não existe certo e errado quando a gente tá recebendo aquele casal. Então, nem sempre o sucesso daquele caso vai ser se aquele casal continua junto. Às vezes não continuar já é o sucesso. Né? Exato, exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente começou a estudar e dar nome aos bois com mais cuidado, né? De sempre focar na parte da relação saudável e não necessariamente na Isso é muito legal. Eu usei de um viés aí, né? Qual é o sucesso? O sucesso é o casal ficar junto. Quem disse? Pois é. O sucesso é você estar bem, né? Pois é. Isso é muito interessante. O James Hollis, ele fala também, eu gosto muito de ler o James Hollis, eu gosto muito de Jung. E ele fala que existe uma questão na terapia, não terapia de casal, mas a terapia até individual da pessoa, e que ele viu isso muito nos casais que têm relacionamentos duradouros, por isso que eu fiz a pergunta do relacionamento duradouro, é da liberdade que um dá ao outro do autoconhecimento. Uhum. E cada um se responsabiliza pelos seus próprios demônios, ao invés de jogar o seu lixo em cima da outra pessoa. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque ele fala que quando existe essa relação, né, no casal, quando ambos entendem que eu tenho que cuidar da minha doideira, cara. Uhum. É comigo, sacou? Como você fez com você, Sim. no seu processo de separação. Então, podemos dizer que foi um processo de sucesso. Uhum. Né? Suponho. O relacionamento não continua, mas a relação continua. Sim. No sentido, Pô, eu tô intocado, em paz, né? não sei quais são os problemas dela, não sei o que ela fez para essa relação dar errado, eu só sei os meus problemas, o que eu fiz e, por consequência, o que eu poderia fazer, né, minha vida doravante, né? Então, assim, de certa forma, eu me sinto bem. Eu me sinto bem para seguir, tá entendendo? Porque vamos chamar de luto bem feito. Sim. Eu acho que eu não demonizei, usamos essa palavra de novo, né? Eu não desconstruí aquela pessoa, eu não botei nenhuma grama das minhas dores nela e da relação, tudo o que aparentemente causou essa cisão, tudo que eu podia, eu passei a mão e trouxe comigo. Entendeu? Então, assim, são essas coisas. É material meu, cara. É material meu para reflexão, para aprendizado, para dor. Material meu. Isso me ajudou demais. E aí, ouvindo vocês dois, eu me dei conta do como é tentador você achar que o problema é do outro, né? Uma vida, por exemplo, sexual que não tá ali em obediência a como você gostaria que fosse, né? Não vamos nem falar de imaginário, de como você gostaria que fosse. Você achar que poderia ser por conta do outro, o outro não está exercendo uma atração, ou então um comportamento do teu filho, você achar que é o outro. Como é tentador colocar a responsabilidade no outro, né? Puxando essa questão do lado sexual, da vida sexual de um casal, né, que é muito importante. Você atende muitos casos de casais com dificuldades em relação à vida sexual, né? Ou pouca frequência, ou perda do interesse sexual, Sim. ou impotência sexual, enfim, essas coisas todas, né? Sim, isso pode acontecer também, até com as próprias mudanças da idade, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. Não aceitar indireta, não. O negócio de muda essa de idade. E eu não vou aceitar indireta, não. Vou logo avisando. Não vai deixar barato. Não, vou deixar barato. Não, mas a mulher com a menopausa, né? Tem mudanças hormonais, enfim. Pós-gravidez também. Pós-gravidez, todo o período ali do puerpério. A minha esposa teve um interlúdio pós-gravidez grande. Se o homem não entender isso, cara, o homem faz besteira, cara. Sim. E aí entra um papel muito importante do psicólogo, da pessoa que entende disso. Fala, gente, é natural. A mulher tá amamentando. O corpo dela tá encharcado de hormônios, um momento tão belo da vida feminina, né? E tá o cara lá. Não, mas tem que ter, hoje tem que ter. Né? Tem casos que a mulher acaba de ter filho e já faz um outro na sequência, não tá nem... né, organicamente predisposta pra isso, né? E fora a culpa da mulher, do tipo, mas se eu não fizer, ele vai procurar com outra, né? Ou com outro, enfim. Mas assim, né? Então, fora essa pressão que fica também, né? E todas as mudanças do corpo, não só mudanças da gravidez, mas mudanças mesmo, né? A forma física mudar conforme a idade, a própria questão da ereção, do orgasmo, tudo, lubrificação, todas essas coisas mudam, né? Então tem um trabalho que é a gente fala de educação mesmo, né? De conhecer, assim, peraí, mas isso é normal, isso não é normal? Quanto ajustar as expectativas, né? De repente, isso que você trouxe, da fantasia, será que... Como é que a gente pode
sei lá, inovar, se conhecer melhor, um escutar o outro, né? Ver como é que a gente pode ter mais qualidade, né? Eu não falo nem em relação à frequência, porque isso daí É muito relativo. é muito relativo. Frequência sem qualidade Exato. é muito pior do que qualidade sem tanta frequência. Exatamente. E o que a gente vai ter em termos de pesquisa é que a minha satisfação sexual, quanto maior isso, a satisfação com a vida sexual, quanto mais alta também a minha satisfação com o relacionamento. Então, são esses os aspectos que são relacionados. Então, se eu tô tendo qualidade, se eu estou satisfeita, isso vai aumentar a minha satisfação. Assim como se o meu relacionamento está indo bem, né? A gente está indo bem, tá conversando, tá tendo leveza, tá conseguindo manejar as nossas questões, estamos bem, unidos, juntos, então eu também melhoro a minha vida sexual, né? Porque o desejo muda também, né? Tem até, eu não me lembro mais quem falou isso, da questão dos preliminares, né? O preliminar não é 5 minutos antes, é uma semana antes. E eu tá ali tratando bem a pessoa, então são coisas que andam juntas, É né? bem preliminar mesmo, né? Aham. E em relação aos casais que resolvem tudo no sexo, brigaram por uma razão esdrúxula, sei lá, ou uma briga importante, enfim. A conta de luz. Conta de luz, Ninguém vai esquecer de pagar a conta de luz Ninguém, ó, depois desse episódio. todos com a conta de luz em dia, hein? Qual a sua opinião a respeito disso, né? O casal se voltar para a vida sexual como uma solução para um assunto que talvez seja de outra provavelmente de outra ordem, né? Provavelmente deveria ser até endereçado de outra maneira, né? Sim. Porque talvez o sexo solucione aquele desconforto, né? Que uma briga de casal, às vezes as pessoas ficam sem se falar durante Tô achando um barato isso. Bom, desculpa. Vamos evitar. E às vezes, para solucionar esse desconforto, né, a pessoa usa o sexo como um remédio, como um copo de uísque, como alguma coisa para tirar essa coisa e acaba não resolvendo o problema. Sim. Que talvez seja um problema de comunicação até. É até pode ser, né, uma tentativa de eu me aproximar e ver que ainda tá tudo bem na nossa relação, né? Peraí, deixa eu ver se essa pessoa ainda Fiz merda, você nem colinha. Fiz merda pra cacete, vamos ver se tá bom. Exatamente, pode ser essa tentativa. Bom, não é exatamente o que a gente tem nos estudos de resolução de conflito como a resolução mais positiva, assim, né? E tem mais resultados mesmo, né? Porque se eu deixar o problema de lado, nunca falar sobre o problema, não tentar resolver o problema, né? Ele vai continuar aparecendo e eu vou continuar tendo que fazer a relação sexual e ele vai continuar vindo ali, seguido de uma briga, né? Que a briga traz um certo desgaste. Faz parte, mas a gente tem que Depois saber... do orgasmo, o problema vai estar deitadinho do lado do travesseiro contigo. Exatamente. Então, essa é que é a questão. Agora, se isso é exatamente problemático, se o casal tá feliz, tá ótimo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado pra isso, pra não varrer tudo debaixo do tapete e o tapete daqui a pouco tá desse tamanho. É uma boa analogia, varrer para debaixo do tapete, é verdade. Né? Mas pode ser, até pensando agora, pode ser uma forma de deixar o clima um pouco mais leve antes de conversar sobre isso, né? Se tiver sido uma boa relação, porque também tem isso, pode ser que vá lá fazer e não vai dar certo, né? Mas se tiver sido uma boa relação, aí pode ter mais conexão emocional, né? Deixei o ambiente um pouco mais confortável, estamos mais próximos, uma coisa mais tranquila e agora, de repente, está mais confortável de conversar sobre isso. Eu tenho Pode ser. uma questão muito interessante. Eu conheci um casal que eles, assim, com muita frequência, eles se abraçavam nus. Era um ritual deles. Eles se abraçavam para eles se lembrarem disso, de quem eles são, por que eles estavam ali. E o totem, né, o grande símbolo era o corpo. E, cara, não era sobre sexo. Sim. Não era sobre sexo. De verdade. Era uma coisa muito bacana de se ver. E isso me deu uma lição sobre uma outra dimensão do corpo como... Porque o corpo, a questão do corpo não é só uma questão sexual, né? Eu, por exemplo, com a minha esposa tem 1,55m, eu tenho 1,81m. Então, todo dia de manhã, quando a gente se encontra no café da manhã, a gente tem um ritual. Ela desce a escada primeiro, quando ela acorda primeiro, eu desço. Mas quando a gente se encontra lá embaixo, ela sobe 2 degraus e a gente se abraça. Aí ela fica da minha altura e a gente se abraça. Sensacional. É um ritual nosso de todo dia de manhã, te dar aquele abraço. Né? E muitas vezes, isso é muito mais eficaz para você colocar um coração junto do outro, né? E fazer com que esses campos de forças, que é o maior campo de força que a gente tem,
6 metros de diâmetro que chega a alcançar, né? Você talvez ali esteja resolvendo questões que com o sexo somente, Sim, né? Que muitas vezes pode haver a objetificação do sexo, sim. né? Muitas vezes você está ali pela relação e não pelo parceiro, pela união, pelo que aquilo representa. Interessante isso. São coisas pra criar conexão, né? A gente se abraça, a gente sente aquela segurança, aquela confiança. E de ser um abraço genuíno, né? Não é aquele abraço que eu dou 3 tapinhas nas costas da pessoa, né? Eu fico ali, eu me entrego, né? Então... Outra palavra-chave, conexão. Outra palavra-chave. Palavra-chave. Leveza, Sim. o encontro no desencontro, paciência, conexão. A gente falou outras mais. Vocês devem estar anotando aí, por favor, anotem. Legal. Chegando, então, ao término, né? O relacionamento não deu certo. E até, voltando ao que você falou, talvez o dar certo é ter que terminar. Sim. Sim. Ou deu certo e é aquele ponto ali. Ou deu certo durante um tempo e Sim. não é obrigatório que seja até que a morte os separe, né? Que eu acho que é uma frase de um peso muito grande para os relacionamentos, né? Porque cria uma obrigação que, na verdade, não existe, né? Tudo bem, as pessoas se unem com o propósito de ficarem juntas, né? De ficarem anos e anos, até que a morte realmente os separe. Mas tem horas que a separação tem que vir antes da morte. Nesses casos, como é que isso é levado junto com os seus pacientes, né? Porque às vezes a pessoa, por estar tão dependente emocionalmente, não consegue fazer, né? Ela não consegue terminar. Mas a partir do momento que ela consegue terminar, como é que isso é encarado? Como é que isso é lidado? Porque vira um luto, né? Sim. Depois de uma relação de 25 anos, é uma vida inteira com a pessoa. Você cria hábitos, manias, até a forma de você olhar para o mundo tem um componente da outra pessoa naquilo ali. E aí você se vê nu, despreparado para o mundo de repente, né? Órfão de um relacionamento. E é um pouco assim, só acaba quando termina, né? Porque às vezes a pessoa terminou a relação, mas ela quer voltar. Ela continua pensando sobre aquela pessoa o dia inteiro. Ela não quis nem sair da rede social. Exatamente. Quem quer fio falso no Instagram, nem muita gente faz isso. Exatamente. Ela pede pra encontrar, ela fala, eu recaí, né? Mandei mensagem. É a famosa recaída, né? Então, assim, terminou mesmo, né? Naquela história ainda tá perdurando. Ou até, assim, é um divórcio litigioso, né? Nossa, Ou tem guarda parental, né? Tem que dividir quem é que vai ficar com quem, tem que ir no tribunal ou fazer uma mediação. Enfim, aquilo se prolonga, né? Então, é passar por todo esse processo ao mesmo tempo que você se reconstrói como uma nova pessoa. Esse eu acho o maior trabalho, né? Porque não é somente a saída do relacionamento. Eu acho que tem esse reconstruir, que é muito difícil. A gente tem uma dificuldade em mudar, né? Sim. Isso é natural do ser humano, né? Sim. Vai mudar, ainda mais depois de burro velho. Imagina, eu com 50 anos, tô solteiro, vou ter que reconstruir minha vida. Caramba, cara, que pedrada que é. Incrível esse exemplo que você deu. Naturalmente eu não tenho nenhuma vivência dessa grandeza. Imagina você conviver com uma pessoa há 25 anos, por exemplo, 30 anos. Né? E a pessoa... Eu nem imagino a dor Hã? de toda a natureza, né? De não estar com aquela pessoa, da presença mecânica, como enxerto social, afetivo, sexual. Nossa, e se ainda tiver uma briga, sabe? É briga por filho, né? Tantos relacionamentos terminam com discussões homéricas e vão pra justiça pra determinar se fica segunda, terça e quarta ou fica quinta e sexta. Exato. E a coitada da criança no meio daquilo ali também. Exato. Que acho que é a maior vítima de todas, né? A maior vítima desse tipo de término desastroso nesse sentido, né? Trágico. Dito isso, quais seriam as suas dicas para uma separação menos traumática ou um afastamento amigável, enfim, para diminuir a dor dessas pessoas, né, que já estão passando por uma situação muito desafiadora? Tá. Tem uma coisa muito legal na hora de terminar, que é usar da gratidão, né? Que é um termo da psicologia positiva e que é bem isso assim, né? Peraí, eu tô terminando com aquela pessoa, mas a gente teve uma história, a gente viveu várias coisas as quais eu provavelmente me sinto agradecida por ela, né? Então, usar disso, das coisas boas que passaram, do aspecto da apreciação que aquela pessoa teve na minha vida,
né? Seguido, talvez, da responsabilidade, que é algo que a gente falou também durante todo o episódio, né? Eu não preciso ficar culpando ali aquela pessoa. Se eu ficar culpando ela, xingando ela, falando que ela acabou a minha vida e que a culpa é dela do relacionamento todo ter acabado, eu não vou estar criando um ambiente amigável, né? Provavelmente todo mundo tem sua parcela, como você falou, né? Eu sei do meu lado. Então, falar dos motivos pelos quais você tá terminando, deixar claro, botar a sua responsabilidade, trazer esse aspecto da gratidão, tentar manter ali algum clima civilizado, mas tudo bem, acontece também alguma desregulação emocional, né? A gente regula de novo depois. E na hora de manter a relação depois disso, manter os limites dentro dessa relação, né? Então, essa relação muda. Eu ainda posso conversar com essa pessoa, contar com essa pessoa, mas de outras formas. Então, entender ali quais vão ser os limites de cada um, né? Os lugares de encontro, esse tipo de coisa. Grupo da família. Grupo da família, aqueles grupos do WhatsApp, não sei o quê. Exato. Me veio um pensamento sobre o que você está falando, que eu acho que é até um pensamento geral, no sentido até da própria vida do indivíduo, né? A gente veio para esse mundo, eu creio que para amar e para aprender, né? Então, nos diversos tipos e formatos de relacionamento, eu acho que primeiro a gente ama e quando não dá mais para amar no sentido de permanecer, né? A gente tem que usar do aprendizado. Essa lição nos está sendo dada por algum motivo. Sim. E daqui a gente tem que aprender alguma coisa. Uhum. Eu acho que vai realmente entra em ressonância com o que você falou. Que é quando a pessoa tira esse peso de vítima da situação, né? Eu acho que o mais importante é isso. Nós não somos vítimas das nossas infelicidades, né? Não somos vítimas de outra pessoa nesse sentido. Pensem nisso. Nós somos responsáveis pela nossa colheita. Responsáveis. Eu acho que é uma maneira mais saudável da gente encarar qualquer término de relacionamento, né? E, assim como o Márcio fez, deixa eu trazer aqui o que é meu. Isso aqui é meu. Se é certo, errado, bom ou ruim, é meu. E eu tenho responsabilidade sobre isso, né? Eu fiquei muito surpreso com a tua resposta. Assim, foi muito inusitado para mim a gratidão. Eu acho que essa tua resposta, que a gente está terminando esse bate-papo, ela justifica essa 1h15 você tá com a gente. Se é o teu caso, se você tá pensando em se separar, se a clareza desse momento chegou na tua relação, seja grato. Nossa, essa palavra me surpreendeu, porque não tem outra forma. Para quem mais quer saudável. se separar e para quem não quer se separar, sejam gratos. Cuide bem do seu amor. Sim. Cuide bem do seu amor. Eu arrisco a dizer que uma pessoa, gratidão tem tanta força que ela testa essa partida. Porque talvez se essa pessoa entrar em estado de gratidão e contabilizar todos os acréscimos dessa relação, talvez ela nem queira mais ir embora. Talvez Né? tudo mude. E se for embora, vai ser muito legítimo. Aham. É muito legítimo. Então, você me surpreendeu com essa... Essa é uma outra intervenção. A gente aumenta a gratidão justamente para conseguir manter aquele relacionamento com mais leveza, mais admiração, mais amor. Entrou para o conjunto de palavras desse nosso encontro, Dani. Perfeito. Gratidão. Gratidão. Passamos pela Gratidão. leveza, passamos por algumas palavras. Nos encontros dos desencontros. Exatamente. Na paciência, no perdão, na Isso gratidão. aí. Gratidão. É um jardinzinho que a gente tem que cultivar, né? Regar todos os dias para os relacionamentos se tornarem duradouros, né? Dani, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Você quer deixar os seus contatos, suas redes sociais? Ah, sim. Eu tenho um Instagram que eu falo mais desses conteúdos de relacionamento, que é psi, né? psi.zib, Z-I-B. psi.zib. .zib, exato. A gente vai colocar na descrição do vídeo, né? Para todo mundo Ótimo. acessar. A galera Perfeito. merece ter acesso ao Esse conteúdo acesso. dela. Dani, muito obrigado, tá? Foi Eu um que prazer falar com você. agradeço, foi ótimo. Espero que a gente tenha dado boas ideias para todo sim. mundo que está Vamos marcar assistindo. futuramente um próximo encontro, inclusive, porque isso tem muito assunto, né? Tem muito assunto, esse tema rende bem. Tá bom, obrigado, gente. Um abraço pra vocês. Tudo de bom. Fiquem em paz. Até a próxima. Até a próxima. Já sei até qual o próximo tema. Vamos chamar ela aqui para falar sobre traição. Só sobre fidelidade. Rapaz, isso é um tema quente. Tema quente. Tchau. Valeu! O nosso colegiado de vez, a resenha já vai começar.